Paz, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje será uma segunda parte sobre a história do Betel brasileiro e basicamente se concentra no Instituto e no que ele é hoje. Então, basicamente hoje a aula vai se chamar o Instituto Betel Brasileiro, Teologia e Missiologia com qualidade acadêmica, formando obreiros, mestres e missionários para o reino de Deus. Amém? Então, vamos orar e pedir para que o Senhor nos guie nesse momento e nos dê a sabedoria e a mente necessária para entendermos todos os assuntos que nós vamos tratar na aula de hoje. Então, Pai, obrigado por mais esse momento. Senhor, te pedimos que se faça presente agora nas nossas mentes, que o Senhor possa estar conosco. Abre o nosso entendimento, Senhor, pois vamos precisar nesse momento de estudo e ensino, Pai. Que os nossos irmãos vejam que esse ministério cresceu para a glória do Teu nome, Pai. Então, fica conosco nesse momento e sempre. Assim, a gente te ora nesse momento, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bom, então a gente viu na aula passada basicamente a história do Betel brasileiro, os missionários canadenses, né, trazendo aí a palavra de Deus, e a gente viu que o Betel brasileiro em si, né, nasceu desde sempre com essa visão de missões, essa visão de ação social, a visão também de tornar, né, as mulheres também participantes da palavra de Deus, né? E logo após, né, os anos se passaram e a gente tem a figura de outra missionária, e é ela quem a gente vai ver nesse momento. A missionária em questão se chama Lídia Almeida de Menezes. Basicamente, o Betel brasileiro ele cresceu em suas formas de missão, suas formas de evangelização, primeiramente pela Ernestine, que nós vimos na aula passada, porém, tratando de um contexto mais recente, nós podemos tratar aí dessa missionária que tanto contribuiu para que o desenvolvimento do Instituto Betel Brasileiro, né, se concretizasse. Então, Lídia Almeida nasceu aí em 14 de abril de 1930, no município de São José de Piranhas, no sertão da Paraíba. Lídia se converteu a Cristo com 13 anos de idade. Ela foi evangelizada pela própria mãe, e a mãe, né, ela teve o conhecimento de missionários, né, ingleses como o Harry Braut e Freda. Bom, de 1945 a 1948, ela estudou teologia em João Pessoa, no Instituto Bíblico Betel, em um internato para moças, como era mantido pela União Evangélica Sul-Americana, que a gente viu a criação desse instituto, né, na aula passada. Nessa escola, ela foi edificada em Cristo, né, e teve o ministério dedicado da educadora canadense Ernestine, a qual a gente estudou na aula passada. Bem, ela recebeu o revestimento do Espírito Santo, logo iniciou as atividades evangelísticas onde nasceu, lá em São José de Piranhas.
tendo sido enviada para lá pela Missão Evangelizadora do Nordeste, órgão criado pela Igreja Evangélica Congregacional de Campina Grande. Por um período de tempo, a Lídia usou a sala lá em um bairro, né, uma salinha, no bairro de João Pessoa, basicamente o bairro do Cristo Redentor, e todo domingo pela manhã ela ministrava aos adultos e jovens e crianças. Naquela época, né, uma área muito resistente ao Evangelho, então a missionária Lídia ela teve muitas dificuldades, né? E também há relatos, né, que esse próprio bairro do Cristo Redentor em João Pessoa também tinha uma forte presença do espiritismo, né? Então, além de outras religiões, né, pagãs existentes ali, ainda tínhamos uma forte presença do espiritismo, e o que causou grandes, vamos dizer assim, adversidades, né, no início do ministério da missionária Lídia, tá? Bom, na década de 50, né, vamos dizer assim, ela atuou como presidente da Federação de Jovens Congregacionais do Nordeste e também foi secretária da Mocidade da União das Igrejas Cristãs e Congregacionais do Brasil. Ela também foi para Anópolis, né, e morou lá de 1957 a 1959 para lecionar no Instituto Bíblico Goiano e no Colégio Couto Magalhães. Já em 1960, ela volta para João Pessoa, certo? E começou a ingressar no Betel como professora, tá? Com pouco tempo ela foi nomeada professora do estado da Paraíba e ela assumiu as disciplinas de Geografia e História. Lídia também implantou e desenvolveu um núcleo de evangelização no bairro do Cristo Redentor, o qual ela teve, né, aí, e foi pioneira e enfrentou várias adversidades. Lídia também atuou, né, como uma alfabetizadora, né? Ela ajudou no processo de alfabetização de moças, certo? E então ela tinha essa visão de capacitar as moças da época, né? Uma visão bem parecida com a da Ernestine. Então a gente vê, né, que o sonho da Lídia era exatamente que as moças cursassem a faculdade e soubessem ler e estudar a Bíblia, certo? Bom, como ela se destacou, né, nesse processo de alfabetização, ela foi convidada aí para a direção do programa de educação de adultos da Secretaria da Educação do Estado da Paraíba. Fez convênio com a Cruzada ABC, um movimento de educação de jovens e adultos sustentado por um acordo entre a United States Agency for International Development, o Colégio Presbiteriano, Agnes Erskine, em Recife, Pernambuco, e a SUDENE, que é a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Bom, se a gente for resumir, Lídia alfabetizou cerca de 200 mil paraibanos. Então, foi um belo trabalho de alfabetização que a missionária Lídia realizou. Bom, o desejo da missionária, além do seu compromisso governamental, né, com a cidadania, era que cada vez mais paraibanos aprendessem a ler para ter acesso à palavra de Deus. Já na década de 1960, nós vamos ter aí uma transição das formas como o ensino da palavra, né, foi transformado, vamos dizer assim, né? Até essa década aqui,
o ensino ele era bastante tradicional. Então, isso aqui, né, é voltado exatamente para a questão que as pessoas eram ensinadas de uma forma e elas não tinham acesso a contestar, não tinham acesso a aprender por elas mesmas. Então era muito tradicional. Porém, nessa década, né, inicia-se um processo de revolução entre o evangelismo aqui na região Nordeste. E aí, basicamente, a missionária Lídia, né, com todo o seu grupo, ela também se utiliza, né, dessa forma de ensino mais contemporânea que temos hoje, que é voltada para a teologia em si, né, e exatamente a teologia sistemática, onde visa a experiência mais racional e letrada, né, ou seja, a gente pegar as escrituras e estudar elas de forma racional, letrada e sistemática. Essa revolução, pessoal, daria início ao o Betel brasileiro como conhecemos hoje e ao Instituto, né, que visa bem essa reforma protestante, né, essa mudança e o ensino da palavra de fato. Já em 1969, o ano letivo foi aberto com 15 alunas matriculadas. Então, basicamente, esse ano aqui foi o ano que o Betel contemporâneo, vamos dizer assim, iniciou o seu processo, né, de ensino da palavra de Deus. Bom, com a criação do novo Betel brasileiro, ou do Betel atual, o objetivo desse instituto é de treinar jovens vocacionados para o ministério pastoral e também a missiologia, né, para os missionários. Lá no Instituto Betel, nós temos um programa educacional onde ele é mantido, né, e assegurado por alguns pilares. Esses pilares são a ênfase bíblica, a formação do caráter cristão, o despertamento da visão missionária e trabalho prático dos alunos, dando uma maior ênfase às missões transculturais. Desde o início da década de 1970, o novo instituto mantém o Grêmio Missionário, que passou a se chamar Centro Acadêmico de Missões, ou o Senan. O Senan funciona até os dias de hoje na instituição betelina, mas com a abertura dos cursos teológicos noturnos, a sua programação passou a ser mensal, para se adequar à disponibilidade de tempo dos estudantes. Essa prática acadêmica vem contribuindo para despertar vocações específicas às missões transculturais, que é tão visada pelo Instituto Betel Brasileiro, e para formar líderes com a visão missionária. O modelo educacional desenvolvido pela instituição betelina propicia aos vocacionados um preparo no campo e serviço, porquanto as oportunidades são as esferas de atuação necessárias ao desenvolvimento dos dons. Já o currículo é enriquecido com a atividade prática dos estudantes, a qual leva-os preferencialmente à evangelização e à plantação de igrejas em lugares onde há mais carência do conhecimento do Evangelho. Ou seja, o Betel brasileiro ele procura as áreas mais carentes, onde não há, né, o evangelismo. Também, né, conta aí com avanços missionários que empregam os mais variados métodos: visita aos lares, distribuição de literatura, estudos bíblicos com as crianças, jovens e adultos, pregação em praça pública, discipulado. Em dezenas de cidades da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte recebem esses avanços missionários que frutificam
em novos núcleos missionários e em novas igrejas. Já os alunos, eles cumprem escalas em igrejas locais de diversas denominações. Vale a pena frisar que o Instituto Betel Brasileiro ele não recebe apenas alunos do Betel Brasileiro, da Igreja Betel Brasileiro, mas também de outras denominações. Assim, um grupo evangeliza, outro serve as igrejas na educação religiosa, como a Mocidade, a União Feminina e nos demais departamentos e ministérios eclesiásticos, de acordo com os convites que são feitos pelos pastores. Todo ano, desde 1977, visitam igrejas de todo o Brasil, esses alunos. E aí eles vão partilhando em forma de jogral, mensagem de despertamento missionário. Centenas de jovens atenderam ao apelo para a vocação ministerial. Já em 1972, o Betel Brasileiro enviou a ex-aluna Dolores Amaral aos índios Potiguara, na Baía da Traição. Outras ex-alunas sucederam a ela, de modo que o trabalho naquela comunidade se mantém como um quadro com 4 igrejas, alcançando 4 aldeias, além de manter uma escola infantil também para oferecer à comunidade indígena, né, dos índios potiguares da Baía da Traição. Em 74, o Betel Brasileiro, em conjunto com a Missão Amém, enviou a primeira missionária brasileira à Guiné-Bissau, a ex-aluna Ivonete de Freitas França, e em 1976 a ex-aluna Justiana Damasceno foi para a Itália. Em 78 foi a vez da ex-aluna Cláudia Silveira, que foi enviada para Portugal para trabalhar com os ciganos, a convite de pastores portugueses. Diversos ex-alunos enviados a Portugal têm desenvolvido ministérios variados ao longo dos anos. Em 82, por exemplo, Teófanes Vianas e Carmelita foram enviados a Guatemala. Com essas iniciativas, o Betel Brasileiro e a Missão Anticoia, organizada em 1976, se tornaram as 2 primeiras agências missionárias enviadoras de caráter interdenominacional, genuinamente brasileira. Com o crescimento do número de obreiros no exterior, a instituição criou, em março de 1987, um órgão destinado a coordenar essa obra transcultural, que foi o Departamento de Missões Mundiais do Betel Brasileiro, ou o DEMIMB, que passou a se chamar Agência Missionária Betel Brasileiro. Este órgão realiza parcerias missionárias com outras agências e está associado à AMTB. Bem, voltando a falar da professora Lídia, ela promoveu vários departamentos que ajudaram aí ao fortalecimento do Instituto Betel Brasileiro. Um deles foi o departamento missionário no meio da Igreja Evangélica Nordestina, realizando também conferências missionárias desde 1988, trazendo à Paraíba destacados missiólogos nacionais e internacionais. Bom, também temos presença na Alemanha, com a cooperação da alemã Christina Wolpert, missionária no Brasil. E aí, as ex-alunas betelinas Carmen Barreira e Maria de Lourdes Rolfing chegaram à Alemanha. Ali foi fundado o Betel Alemão. Em 87, a instituição se estendeu em várias outras partes, né, pelo seu ensino teológico. Hoje, mantém um seminário em São Paulo, dirigido pela professora betelina Durvalina Bezerra, que tornou-se uma líder atuante na AMTB e na APMB.
Temos também a presença no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, e em Goiânia, né, em Goiás, no Distrito Federal, em Salvador, na Bahia, nas cidades de Sasagawa, Hamamatsu, Toyohashi e Okazaki, que ficam no centro-sul do Japão. Isso mostra o avanço que o Instituto Bethel brasileiro teve durante aí 2 décadas, de 1970 a 1980 e início dos anos 90. Ainda nos anos 80, o Bethel brasileiro recebeu como alunas as peruanas Raquel Iopak e Ruth Ayala. Ao longo dos anos, já formou cerca de 40 alunos estrangeiros, vindos do Peru, Bolívia, Paraguai, Chile, Guatemala, Portugal, Espanha, Alemanha, Guiné-Bissau e Japão. Ano após ano, cresceu o número de alunos betelinos, mulheres e homens, oriundos das distintas denominações evangélicas e dos estados do Brasil. Como eu disse, o Instituto Bethel brasileiro não dá aulas, vamos dizer assim, a apenas pessoas do Ministério Bethel brasileiro, mas também tem essa visão, né, de abrir o ensino para outras denominações. Cada vez mais a instituição vem crescendo com seu compromisso com a educação teológica e missiológica, que são basicamente os 2 temas principais que o Bethel é muito focado. Além disso, conta com a prática da evangelização e, ao longo desses 40 anos, seguindo a sua vocação missionária em meio a intensos desafios cotidianos, no enfrentamento da luta espiritual e nas questões práticas relacionadas com a manutenção e com o desenvolvimento. Bom, em 2002, o Instituto Bethel brasileiro perdeu, né, a sua pioneira contemporânea. A missionária Lídia Almeida veio a falecer, né? Porém, a gente vê todo o trabalho que ela teve, né? E as contribuições para o avanço missionário e evangelístico através, né, e por intermédio do Instituto Bethel brasileiro. Então, fica aí registrado, né, o fim da sua jornada em 2002 da missionária Lídia Almeida, fundadora do Bethel brasileiro, educadora e missionária. Os alvos do Instituto Bethel brasileiro é ser uma instituição de referência na educação teológica e missiológica do Brasil e no mundo, com um modelo gerencial de qualidade capaz de autossustentar-se e alcançar as necessidades no mundo pós-moderno, contribuindo com a edificação e missão integral da Igreja. Outro alvo é formar discípulos de Cristo por meio do ensino das Escrituras Sagradas, na dependência do Espírito Santo, com a visão missionária de alcançar as nações para o reino de Deus, desenvolvendo a obra educacional missionária, eclesial e social no Brasil e no mundo. Bem, os cursos que nós temos no Instituto Bethel brasileiro atualmente são cursos presenciais e o internato. Nos cursos presenciais, nós temos as formações para o exercício do sagrado ministério e a capacitação específica para o ministério infantil, docente e mulheres. Todas as formações acontecem durante a semana, à noite ou sábados. O aluno pode optar pelo externato ou o internato. A teologia ministerial é um curso que dura 3 anos. Já a teologia com ênfase em missiologia dura 4 anos. A capacitação para o ministério feminino também é outro curso presencial. E temos também a capacitação para o ministério infantil. Então veja que o Instituto Bethel brasileiro não tem apenas um tipo de curso, né? Mas ele também tem capacitações que são consideradas pós-graduações em seu instituto. Aqui a gente tem um exemplo, né, de estudantes do Instituto Bethel brasileiro
o Senan, que a gente viu agora há pouco. Bom, temos também o internato, né? O internato já é voltado para vocacionados que desejam uma formação intensa e residindo nas dependências do Seminário Betel Brasileiro. O dia a dia no internato é organizado seguindo os princípios fundamentais ao nosso modo de vida cristã. Então, esse dia a dia é baseado na vida devocional, oração, leitura bíblica, cultos, prática ministerial e tutoriais. Temos também os serviços domésticos, limpeza e conservação do ambiente, a vida social comunitária, como as amizades, convivência com professores e obreiros da casa, atividades conjuntas. E por último, dedicação aos estudos, momentos específicos para desenvolver a vida acadêmica. E nisso nós temos algumas vantagens do internato. O internato é um tempo essencial na vida do vocacionado. A dedicação integral ao estudo. Então ele se dedica ali durante todo o dia, durante um período. Há também o desenvolvimento de competências e habilidades. Temos o acompanhamento pastoral específico para os alunos que estão no internato. A construção de relacionamentos, pois há uma comunidade que faz parte e habita e reside, melhor dizendo, durante o período de internato. Experiências práticas de ministério através do estágio, crescimento e amadurecimento pessoal e vocacional. Bem, pessoal, essa foi a segunda parte da aula da história do Betel Brasileiro. Como falei no início, a primeira aula se resumiu ao trabalho dos missionários canadenses aqui no Brasil. E essa segunda aula, o objetivo foi exatamente mostrar a criação e formação do Instituto Betel Brasileiro e mostrar ele nos dias atuais. Bom, que o nosso bom Deus possa ter ajudado ao nosso entendimento. Espero que tenha ficado claro e fiquem na paz do Senhor Jesus.